Fala galera, beleza? Aqui é o Hendrik, eu sou vestibulando, eu passei em medicina na PUC-PR e na Mackenzie e agora eu estou estudando para passar em medicina na USP. E nesse vídeo então vamos revisar aí o que eu estudei hoje, o que é os principais pontos, né? Esse é o objetivo do canal. O objetivo é fazer vídeos com os principais pontos das matérias que eu preciso decorar, das matérias ali de tudo que eu estudei no dia, o que eu vi de principal, o que eu não posso esquecer, o que eu aprendi hoje, assim, o que eu errei, pontos principais e que eu vou revisar aqui junto com vocês. E é mais também para eu fixar, para ensinar e poder fixar essas matérias. Bom, hoje foi um dia que eu comecei aí no cursinho. E no cursinho aí eu assisti todas as aulas de manhã, nem todas, eu assisti as principais que seriam mais válidas para mim, e outras eu fiquei fazendo exercício, né? Porque agora lá no cursinho eles estão tendo aulas especiais, aulas de revisão de véspera do vestibular que a gente vai ter da UEPG agora. Então, estão tendo essas aulas de revisão. E depois à tarde eu consegui revisar algumas das matérias, das principais, das mais importantes e outras coisas. E bom, hoje eu até fiz uma listinha aqui das coisas principais que eu preciso falar aqui para vocês. Para falar bem sinceramente, eu fui escrevendo durante o dia quais eram as principais coisas que eu precisava lembrar. E eu vou dar uma olhadinha agora com vocês. Eu não dei uma olhada antes de começar a gravar, vai ser agora no susto. Então vamos lá, eu escrevi uma palavra aqui para não ficar muito fácil e agora a gente vai lembrar e revisar. Vamos lá. Primeiro aqui, polímeros. Polímeros, eu estudei agora há pouco. Eu marquei de manhã que estava um negócio mais difícil, é uma matéria muito comprida, né? E eu revisei agora um pouquinho e duas coisas principais aí que são a base de tudo. É um negócio que eu ainda estou aprendendo, para ser sincero com vocês. Mas polímeros. Polímeros, eles podem ser formados de duas formas. Polímeros de condensação ou polímeros de adição. Vou começar por adição. Adição é quando os polímeros, o polímero ele é formado quando uma unidade repetidora, né, um monômero tem dupla ligação, ou seja, ele tem ligações π, e essa ligação π ela é quebrada e vira valências livres. E isso forma uma unidade repetidora, que daí vai se juntando e vai formando o polímero. E nesse processo não é gerado subprodutos, ou seja, como é só essa quebra de dupla ligação, não são gerados subprodutos, diferente dos polímeros de condensação, que ao fazer a condensação, a junção aí de dois monômeros, dentre outros mais, pode ser 2, 3, a junção, na verdade eu não sei, eu ainda estou aprendendo, mas eu vi que eu vi casos com dois monômeros. Dois monômeros eles podem ser juntados, podem ser condensados, e isso, para acontecer, vai gerar resíduos, como subprodutos, como normalmente a água. E daí vão formar um monômero. Dois monômeros vão formar a unidade repetidora. Fechou? Perfeito? Essa daí são os dois métodos. E uma coisa específica aqui, quando os polímeros de adição podem ser formados por mais de dois monômeros eles vão se juntar pelos negócios ali das ligações, e esses dois monômeros vão formar uma unidade de repetição. Quando são dois monômeros, eles são chamados de copolímeros de adição. Beleza, foi polímeros. Agora o segundo item aqui, albinismo. Albinismo é quando é uma herança genética em que você, por uma mutação que ocorreu aí, ela foi repassada, os alelos recessivos, se eles daí tiverem em homozigose, aí ferrou, você tem albinismo, elas atingem uma célula específica lá que produz os melanócitos. Atinge os melanócitos, que são responsáveis pela produção da tirosina. Tirosina é a substância. Tirosinase é a enzima que tem deficiência na produção quando você manifesta o albinismo. E a tirosinase é a enzima responsável pela produção da tirosina, que transforma as coisas em tirosina. E a tirosina, daí, ela é responsável por transformar
as coisas em melanina. Fazer a transformação aí. Para produzir melanina, você precisa de tirosina, que é formada pela enzima tirosinase, que é produzida pelo melanócito. E aí, sem essa tirosinase, você não consegue produzir melanina nos melanócitos que estão no cabelo, estão no olho, estão na pele. Esse é o albinismo. Herança recessiva, que só pode ser manifestada então em homozigose. Fechou? Foi albinismo. Agora genética. Genética. Cara, genética. Aqui, ó. Eu até fiz uma flechinha aqui, genética. Essa daqui eu tinha que explicar um pouquinho melhor, porque tem tanta coisa. Lei de Morgan versus segunda lei de Mendel e versus interação gênica. Vamos lá. Lei de Morgan é a segregação dependente, ou seja, a segunda lei de Mendel afirma que é segregação independente, a lei de Morgan diz que é dependente. Vamos começar pela segunda lei de Mendel, então. Segunda lei de Mendel afirma que características diferentes, alelos diferentes, eles segregam independentemente. Ou seja, se tem um gene para uma característica, e essa característica é determinada por dois alelos, azão, azinho. Tem uma outra característica, sei lá, tipo, minha cor do cabelo é isso. Não vou dar exemplo porque eu não garanto daí. Mas uma característica é isso, azão, azinho. A outra característica é bezão, bezinho. Elas vão se segregar independentemente. Independentemente vai estar o alelo azão, azinho, bezão, bezinho. Em cromossomos homólogos diferentes. Que cada um vai ter uma cromátide com um alelo, daí um cromossomo, uma característica. Outro cromossomo homólogo, outro cromossomo com um par de alelos homólogos, par de alelos genes, é outra coisa. É outra coisa e um não interfere no outro. Por isso, quando vai cruzar assim, sei lá, essa cromátide azão com a outra bezão, assim, não interfere. Uma não vai interferir na outra. Vai se juntar aí, a proporção vai ser 25% para cada um, fixo. Já a lei de Morgan, ele descobriu que às vezes acontecem algumas características, por exemplo, para drosófilas, que são moscas, que elas gostam ali das plantas aquosas, assim, tem um negócio disso, plantas úmidas, são moscas para isso. Acontece essa lei de Morgan aí da segregação dependente, né? Isso daqui é uma coisa que eu estou inventando. Segregação dependente, porque depende, né? Diferente de independente. Enfim, vamos lá. Essa lei de Morgan, ela afirma que, por exemplo, tem um cromossomo homólogo aqui, um par de homólogos, vamos lá, um par de homólogo. Um é um azão bezão, o outro é azinho bezinho. Se fosse segregação independente, só formaria cromossomos azão bezão ou azinho bezinho. Daí seria 50%, 50%, mas não, porque uma característica aí, determinada pelo alelo B e pelo alelo A, são características diferentes, uma altera na outra. E dependendo da distância entre esses alelos, pode haver crossing over. Crossing over, que se for maior a distância, a probabilidade de permutar aqui é maior. Se for 90 centímetros, 9 centímetros, 90 centímetros ali, a unidade vai ser 90% de chance, 90% de genes permutados. Que daí não vai formar só azão, bezão e azinho, bezinho. Vai formar azão e permutou bezinho, ou azinho, bezão, e aí que vai. E daí, dependendo da distância, por isso, um gene interfere no outro, interação gênica, interação, duas características diferentes, ou três, quem sabe, mas interfere na herança da outra, que uma vai passar na hereditariedade da outra, uma característica interfere na outra. Essa é a lei de Morgan, fechou? E, olha, eu não vou fazer com muita pressa não, porque senão eu não explico direito e acabo não assimilando. Vamos lá, bem com calma. Não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar, mas vamos lá. Aí se vocês quiserem acelerem, ou pulem, ou nem assistam. Vamos lá. Tem mais algumas coisas aí pra gente revisar.
E interação gênica, né? Expliquei a lei de Morgan, expliquei a segunda lei de Mendel. Agora vai ser sobre interação gênica. Interação gênica é quando alelos, uma característica, ela é caracterizada por mais de um alelo. Ou seja, como eu expliquei aqui na lei de Morgan, assim, por exemplo, azão-azinho, esse par de alelos, par de gene alelos, forma uma característica. Na interação gênica, não. Pode ser formado por azão, azinho e vários cromossomos homólogos. Como eles têm a mesma sequência gênica, no mesmo locus, cromossomos homólogos diferentes têm genes que têm alelos assim, que vão fazer essa característica. Por exemplo, o sistema sanguíneo ABO, em que é formado por mais de um alelo, não é só um alelo, não é azão, azinho, daí vai ser dominante, não. Tem o alelo para formar o sangue A, daí é o A dominante, ou Izinho recessivo, B, Bzão, e Izinho recessivo, daí Izinho, que daí é esse resultado aí que vão formar 3 combinações, então quatro fenótipos diferentes. Azão, enfim, vai azão, sangue A, sangue B, sangue AB e sangue O. Essa interação de diferentes genes alelos, diferentes duplas genes alelos para formar uma característica é o que caracteriza a interação gênica. Isso é interação gênica, que também pode ser, por exemplo, na crista das galinhas lá, o cara estudou as cristas das galinhas, acredite. O cara estudou a crista das galinhas e percebeu que é formado, por exemplo, por E, daí tem ali nas apostilas normalmente E e R, daí quando dependendo da interação, se for Ezão e Rzinho, Rzinho, Ezão alguma coisa, Rzinho, Rzinho, vai ser uma característica. Se for Rzão, Ezinho, Ezinho, vai ser outra. Se for Rzão, 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 Ezão, vai ser outra. Se for tudo recessivo, também vai ser outra. Ou seja, interação gênica, dependendo da interação entre diferentes alelos, aí sim vai formar uma característica. Ou seja, interação gênica, interação entre diferentes alelos para uma característica só. Agora, Platão, origem do universo. Ok, esse daí vai ser mais simples, vai ser mais fácil. Platão, ele diz que a diferença entre dois mundos, né, o mundo sensível e o mundo inteligível das formas perfeitas, e ele afirma que no princípio de tudo houve uma força primitiva, um princípio, né, que fez todas as coisas. E esse princípio se chama demiurgo, e esse demiurgo ele fez uma assimilação das formas perfeitas para as coisas que nós vemos hoje, que é o mundo sensível. E também ele é o fim de todas as coisas. Demiurgo é o princípio e o fim para Platão. É uma força, é um deus, é alguma coisa. É nesse sentido. Ele não explica diretamente, é um deus, alguma coisa como o deus cristão, por exemplo. Não. É alguma força maior. E também é o princípio e o fim. E como é o fim, Platão afirma que o fim de todas as coisas, a finalidade da vida é o bem. Ou seja, esse demiurgo também tem a ver com o bem. Fechou? Tecido muscular liso. Tecido muscular liso, eu marquei isso daqui porque o tecido muscular liso ele não tem sarcômeros. O estriado esquelético tem, o cardíaco tem sarcômeros, mas o tecido muscular liso não tem sarcômeros, que são as unidades lá de contração muscular, com filamentos de miosina no meio e actina, que daí se entrelaçam e daí fazem a contração muscular. Miosina meio, actina em volta para contração muscular. Eles não têm o sarcômero, não tem essa unidadezinha que vai se repetindo e vai fazendo o músculo contrair mais rápido. Mas eles têm filamentos de actina e de miosina, o que auxilia em uma contração um pouco mais lenta e mais duradoura, que daí caracteriza o tecido muscular liso, que está presente nos órgãos que você não controla. Por exemplo, órgãos para o sistema digestório, peristaltismo, essas coisas, assim, coisa que você é involuntário, tecido muscular liso, sem sarcômeros, mas com actina e miosina para contrair, mas de forma mais lenta e duradoura. Agora, sistemas tampão. Vamos lá, sistemas tampão. Sistemas tampão, eles são formados por associação
de coisas fracas. Primeiro, o que são os sistemas tampões, né? Eles são sistemas que eles impedem a variação de pH. O nosso corpo, tudo praticamente, o sangue, as coisas que acontecem, as reações nas células, enzimas, tudo acontece normalmente em sistemas tampão, para manter o nosso corpo constante, né? Não pode ocorrer várias variações que a gente é muito sensível. E esses sistemas tampões, né, para evitar essa variação de pH, que pode, até mesmo com um ácido ou base forte, pode ser um hidróxido de sódio que caia. Se for em pequenas quantidades, pequenas concentrações, não vai alterar o pH de forma significativa. Como é que acontece isso? É pela associação, é um equilíbrio entre, como é que é o nome? Pares conjugados. Pares conjugados entre um sal e o seu respectivo ácido ou base. Sais formados com, se for um sal de base forte, de ácido fraco, vai ser o equilíbrio entre esse sal fraco, sal de ácido fraco, com o seu respectivo ácido fraco. Esse vai ser o equilíbrio, e daí assim ele tem aqui os seus ânions, tem o dissociado, né? E daí depois condensado, unido, né? Formando o ácido, sabe? Essa reação de dupla troca aí, que ácido mais base, ou quem sabe ácido mais sal de base, enfim. Daí vai formar sal e outra coisa, sabe? Daí o seu ânion. É isso. Os sistemas tampões, normalmente ou de sais de ácido fraco e seu respectivo ácido fraco, ou sais de base fraca e sua respectiva base fraca no outro lado da reação. Isso vai se equilibrando e vai fazendo um sistema tampão. Aí tem um monte de fórmulas de você calcular o pH, essas coisas, mas eu não vou me estender muito aqui porque não foi esse o objetivo. Ok, vamos lá, tem mais 4 itens, mas esse daqui eu acho que vai ser mais rápido. Por exemplo, agora é a lei da velocidade de reações químicas. Isso daí simplesmente eu tenho que lembrar que na lei de velocidade, diferente de constante de qualquer coisa, constante de solubilidade, constante de ionização, constante de qualquer coisa, o K, que é produto, concentração molar dos produtos pela concentração dos reagentes elevada à sua respectiva ordem, a de velocidade, a constante de velocidade é V igual a K, que é a constante cinética, que depende de temperatura ou também de catalisador, vezes a concentração molar do reagente ou dos reagentes elevada à sua ordem. Essa é a constante de velocidade. Por quê? Porque a constante de velocidade, ela analisa a velocidade de uma reação depende de quão rápido vai acontecer a reação lenta. Porque só vai acabar a reação quando a reação toda terminar, todas as etapas terminarem. Por isso depende da lenta, porque a lenta é mais demorada e vai dizer quanto que vai demorar realmente para a reação acontecer. Então você pega os reagentes da reação lenta, se tiver várias etapas, você pega os da reação lenta e daí coloca na fórmula. Vê a concentração molar deles, eleva a ordem, multiplica pela constante cinética e fechou, achou a velocidade. Agora, a barriga d'água. Barriga d'água, ela é uma doença causada por nemateumintos, também conhecida como necatoriose nos Estados Unidos, essas coisas, e no Brasil, ancilostomose, caracteristicamente barriga d'água ancilostomose, que é causada por esse nemateuminto chamado Ancylostoma duodenale, que ele atravessa ali no pé, os ovos que são expelidos aí nas fezes e tal, quando estão no solo, os ovos eclodem e a larva ela penetra na sola dos nossos pés e daí acessa o sistema sanguíneo, sistema muscular e tal, e vai subindo, daí vai se reproduzir e daí vai dar o que dá, né? Daí ele se aloja no sistema digestório, e especificamente no intestino delgado, e daí vai botar o ovo, daí vai seguir o ciclo.
E o que é importante é Ancylostoma duodenale, ancilostomose barriga d'água. E esse mesmo verme, só que numa espécie diferente, não é o duodenale, é o Ancylostoma brasiliensis, ele também causa uma outra doença chamada bicho geográfico. Só que esse Ancylostoma brasiliensis, ele é para cães, e ele consegue penetrar nos cães e atingir ele e realmente se reproduzir. Mas na gente ele não consegue. O nosso sistema aqui, o nosso sistema epitelial aí, ele consegue se proteger. Ele não consegue passar. O parasita ele não consegue se passar aqui, e daí ele faz aquele caminho assim, só consegue passar na derme, na epiderme, só consegue passar na epiderme. E daí faz aquele caminho ali e morre. E ele não consegue passar muito disso. Essa espécie brasiliensis, bicho geográfico. Fechou? Mosquito. Essa daqui é boa. Mosquito, que é para lembrar qual que é o mosquito de qual doença, né? Hoje eu estudei duas. Estudei duas doenças aí causadas por neumatelmintos também, que é a filariose. O que eu fiz? Filariose. Filariose, o nome dele é também conhecida como elefantíase, e o parasita se chama Wuchereria bancroft. Bancroft é uma palavra, tipo, bem diferente, assim, Wuchereria bancroft. O nome do mosquito também vai ser diferente, vai ser mosquito Culex. Mosquito Culex Wuchereria bancroft. Aí eu tinha confundido com o flebótomo, porque tem muita doença de mosquito, eu só vou falar dessas duas para não me estender muito. Daí a do flebótomo, mosquito flebótomo, leishmaniose, palha. Esse L, pega esse L e lembra, flebótomo, leishmaniose. Que daí é uma outra doença transmitida por mosquito, que é uma doença causada por protozoário Leishmania brasiliensis, pode ser cutânea ou visceral, enfim, tem essa outra doença que é transmitida pelo mosquito flebótomo Leishmania, e daí Wuchereria bancroft, nome esquisitão assim para filariose, Wuchereria bancroft Culex. Fechou? Fechou, né? Que a gente não esqueça disso. Ai, agora o último, aleluia. 22 minutos de gravação, olha só. Eu não esperava, mas foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E bem revisadinho pra gente não esquecer, bem ensinado. Foi aí esse tempo. Em média, 2 minutos por explicação. Até que foi um pouquinho, né? Então vamos lá, difteria. Difteria, cara, esse daí foi num Anki que eu fiz de bacterioses, e eu escrevi todas, assim, tétano, botulismo, leptospirose, tuberculose, aquele lá que é do Vibrio cólera, cara, tudo, até coqueluche, que é a Bordetella pertussis, aquela bactéria lá, que daí é tosse comprida também chamada, tudo. Daí eu esqueci da difteria. Mas vamos lá, difteria, então, é causada pelo Corynebacterium diphtheriae, né? Não tem o I, diphtheriae, Corynebacterium diphtheriae, e é transmitido pelo ar. Por quê? Porque essa doença, eu não vou abrir a boca para isso, para mostrar, mas ó, ela vai no fundo da garganta, assim, nas amígdalas e tudo mais, e daí faz uma capa assim de bactérias se reproduzindo, e daí dá dor de garganta e também afeta o rim e o sistema digestório, pode até causar uma parada cardíaca, porque você vai engolindo isso daí e a bactéria vai indo, daí ela vai achando o teu caminho assim, daí ela vai pro sistema digestório, vai na corrente sanguínea, afeta o coração, o rim que limpa essas coisas, vai se acumulando lá e vai ferrando com você. Pode levar até a morte, se você não for tratada. Então, por isso que se transmite pelo ar, pelas gotículas do sistema respiratório, gotículas de saliva, essas coisas, assim que é transmitido, porque tá ali na garganta, e é isso aí. Essa é a difteria, uma bacteriose, Corynebacterium diphtheriae. Fechou? Foi um vídeo um pouco mais longo do que eu esperava, mais longo do que o propósito, mas valeu a pena. Aí a gente não esquece. Então, é isso aí, vamos lá, finalzinho de ano aí, revisão, tudo. E é para isso que servem os exercícios, né? Você pega o que você não sabe, você descobre, né? É muito bom isso, você tem que focar no teu erro. Lista de exercícios, simulado, essas coisas, você não deve focar no que você acertou. O que você acertou quer dizer que você sabe. Então é bom isso. Mas você tem que focar no erro, porque isso é melhor ainda.
porque você achou naquela prova, aquela prova conseguiu te dizer uma coisa que você não sabe, ou que você sabe mais ou menos. Fruto dessas listas de exercícios, desse simulado, você pega e foca nessa questão, você pesquisa, você estuda, você revisa, você faz o máximo para aprender o que você não sabe. E aí você vai preenchendo o seu conhecimento, a sua base de conteúdo, para aí cada dia evoluir mais e você conseguir passar. Fechou? Valeu aí a todos que acompanharam. Sério, não, de verdade, se você acompanhou até aqui, deixa no comentário aí, deixa nos comentários. Eu acompanhei até aqui e para eu saber que você realmente acompanhou, coloca Michael Jordan. O meu sobrenome é Jordan, coloca Michael Jordan aí para eu saber que você realmente acompanhou. Duvido que alguém tenha chegado até aqui. Se você colocou, se você chegou até aqui, muito obrigado. Revisamos aí tudo. E que Deus te abençoe, que você consiga alcançar os seus objetivos. E colocando principalmente nas mãos dele, dá tudo certo. Fiquem com Deus. Valeu!